Salve, salve galerinha! Já chega chegando, soltando o dedo no like e se inscrevendo aqui no canal, se você já não é inscrito, hein? Vamos lá, vamos começar mais uma semana de trabalho e vamos trazer aqui para você duas análises em XAUSD e EURUSD, tá bom? Para a gente ver como pode ser a nossa semana de operação e o que esperar dentro da mesa, tá bom? Forte abraço, tamo junto e vamos para dentro! Salve, salve galera! Então, iniciando aqui a nossa construção da análise da semana e vendo todas as nossas possibilidades de operação, vale a pena ressaltar que é sempre bom a gente começar a semana já entendendo a macro movimentação do mercado, né? Como ele vai reagir na sua amplitude maior para a gente conseguir pegar as operações de day trader dentro do dia de operação. Isso daí a gente ensina muito no nosso curso Formando Trader de Sucesso, o FTS. Por quê? Porque a construção de uma operação de day trader ela é sempre em função de análise de três gráficos: macro, médio e dentro do dia, que é o pequeno. Então a gente pega a operação de um dia, analisa uma semana, analisa para entender qual é a força que vai estar exercendo no mercado naquela semana, né? Como é que vai se comportar a semana daquele ativo que a gente está destinado ali ou com o objetivo de operá-lo, tá? Então a gente começou aqui hoje pelo XAUSD, depois a gente vai fazer a análise do EURUSD e no Math Club vai ter análise do GBP-USD, o USD-JPY, o EURO-GBP e análise fundamentalista, composição do mercado para a semana ali dentro do Math Club, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui atacando primeiro a nosso ouro, né? Ouro dólar. Então vamos lá, começando aqui, a gente sabe que aqui a gente tem uma zona de resistência de D1 de um dia, bem marcante, bem interessante. Vou mudar de cor. Aqui embaixo a gente já começa a tracionar algumas zonas de atenuância, ó. Uma é a marca daquele doji bem marcante ali, que nada mais é do que um highway, que a gente consegue entendê-lo melhor como um bom sinal de indecisão de mercado e muitas possibilidades em jogo, tá? Então a máxima e a mínima dele, você vê que o mercado, depois dele bem definido, ele reacionou como uma resistência e como um suporte bem marcante, ó, bem legal isso. Aqui houve um falso rompimento, então a gente também vai analisar essa área, essa região. Esse falso rompimento fez um movimento de pullback, só que ele respeitou bem a mínima desse doji aqui e ele retraiu buscando um topo triplo onde que foi rompido, e aí houve a liquidação do mercado. Lembrando que toda essa operação a gente está vendo em D1, para a gente entender como a gente vai entender e se posicionar perante o mercado, tá? Então, começamos aqui já entendendo algumas regiões. Aqui ele buscou uma outra região, onde que, ó que interessante, onde que ela é bem respeitada. Por que você trabalha em regiões? Porque suporte e resistência, elas são áreas de atenuância de valores e não uma linha contínua de mercado. Observa que aqui mais uma região bem definida para nós. Quer pegar outra? Olha aqui outra regiãozinha bem legal, é aqui, ó, onde ele tem uma marcação bem importante, tá? E aí a gente já compreendeu alguns movimentos do que nós temos em mãos para
para ir para a nossa mesa da semana, tá? Então vamos observar que em agosto, né, ele veio em tendência de baixa, tá? Essa tendência foi reconfirmada a partir do momento que ele perdeu esse topo triplo. Então, o que está regendo até agora não é a tendência de alta, concorda comigo? O que está regendo até agora é a continuação da tendência de baixa que veio daqui de trás. E aí foi, ó, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, ele encontrou de novo uma região aqui embaixo, próximo ao nosso suporte, ó, ele não rompeu, tá? Então essa região aqui é uma região bem interessante, onde aqui também ele não buscou o teste maior, então ele manteve o respeito na mesma linha, fazendo que um fundo duplo. Esse fundo duplo foi cancelado quando ele perdeu toda a estruturação dele, porque a estruturação pelo seguinte, ó, eu tenho um triângulo descendente, movimento de triângulo descendente, tá? Eu tenho uma interpretação aqui bem legal da formação de um mastro, e esse triângulo descendente ele nos traz uma informação interessante para nossa mesa de operação, tá? Qual é? A grande possibilidade da entrada da força compradora no jogo e criando sim uma tendência de alta. Por que a gente fala isso? Houve a perda da LTB depois de uma área de retângulo. Essa perda da LTB após a área de retângulo é interessante, tá? Porque ele está testando de novo a zona de resistência aqui. Ele já passou para dentro da zona, isso daí é um indício interessantíssimo. Só que a gente tem aqui o ápice, onde que vai ser a nossa zona de formação de força de preço. Por que você está falando isso? Ele perdeu, a grande tendência dele é subir, vir buscar essa zona de preço e ganhar projeção, ou ele acumular até essa zona de preço e ganhar essa projeção. Por que a gente afirma isso, né? Por quê? Porque o ápice ele aponta na mesma direção matriz de mastro, aonde ele nos indica uma força contrária de movimentação. Então assim a gente acredita que a força que entra em jogo é a força compradora. Por quê? Pelo seguinte, ele está me fazendo uma projeção de acúmulo de preço para uma reversão. E aí a gente passa a acreditar nesse movimento de força compradora perante o mercado. Beleza? Beleza. Então a gente já conseguiu compreender o que está regendo aqui, ó. Em micro movimento, em um movimento curto, específico, a gente acredita na força de compra. Então a gente acredita numa tendência de alta. Agora, a longo prazo, também eu acredito nessa tendência de alta. Não acredito numa possível entrada de força de uma tendência de baixa, que ele já veio formando exatamente pelo movimento apresentado. Agora, temos que ficar de olho. Por quê? Vou repetir aqui para vocês o porquê. Ó. Ele pode estar dentro de uma área, pode não, ele está dentro de uma área que a gente classifica ela como uma área de indecisão de mercado. Então vamos entender isso. Por que a gente afirma isso? Porque ele está dentro de uma área de retângulo, onde a gente tem a perspectiva de dúvida de movimentação de mercado. O que a gente precisa? A gente precisa de um gatilho, de um push,
de um entendimento de saída e entrada de força. Aonde realmente teríamos esse entendimento de saída e entrada de força? Exatamente aqui. Se ele perder de vez o 1789, se ele perder aqui, ó, 178802, tá? Se ele perder esse preço, a gente vai para dentro. Se ele perder o 16662803, grande tendência de continuar a origem de todo o movimento, que é uma baixa. E aí o preço vai vir brigar aqui por volta do 16, por volta do 14,50, tá? Claro que ele pode fazer uma retraçãozinha primária aqui, mas o grande alvo dele a longo prazo vai ser aqui embaixo. E Rô, se ele perder aqui, a gente vai brigar bem aqui em cima, que é a nossa areazinha bem interessante, que vai ser por volta do 18,61853 e depois buscar um 18,485336, tá? Tá bom, vamos só entender uma coisa, beleza? Ele rompeu, ele perdeu ali, ó. Vai perder a nossa estrutura bem aqui. Ele perdeu a nossa estrutura. Vamos acreditar numa operação com a confirmação da compra, com a força de alta no mercado. Vamos acreditar nela. Como a gente vai atenuar essas zonas, beleza? Vou projetar aqui para vocês já um objetivo a longo prazo. A gente vai ter aqui o take 1. Na verdade, daí é o take 3. A gente vai ter um take 1 aqui. Vou redesenhar ele. A gente vai ter um take 1 aqui, ó. E a gente vai jogar, nós vamos jogar o nosso take 2 bem aqui, tá? Então, se tudo me confirma na abertura da semana que a força de compra vai continuar atenuando o mercado, possibilidades aqui, aqui e aqui de mercado. E quais são esses numerais que a gente vai ter? No take 3 buscando 2008,865 a longo prazo, 18,91916 e um objetivo bem curto, 18,12615, tá? Confirmando tudo, stop mais ou menos na região de 17,53,539 é o que a gente enxerga o ouro e é o que acreditamos que é bem provável que possa acontecer. É o que acreditamos que bem provável possa vir a acontecer, tá bom? Essa tendência de baixa inicialmente identificada, acredito que na verdade foi uma correção e vou mostrar agora para vocês porque acreditamos que foi uma correção, tá bom? Vamos projetar aqui algo bem interessante para vocês entenderem. Com a fibo já projetada, olha aqui, ele veio, ó o momento, ó o momento, ó, então você acredita
muito, acredito muito. Primeiro alvo buscando 180529, que é bem junto da nossa take 1, projetado na mão. Ó, o nosso take 2 bem próximo do 8399 de novo. E ó, grande possibilidade pela perda dessa estrutura de movimentação, tá bom? Mais detalhes tem dentro da Math Club. E agora a gente vai partir para mais um parzinho. Vamos partir para o Euro USD. Forte abraço! Salve, salve galera! Já dentro do Euro USD, a gente está analisando em D, em gráfico de movimentação diária, tá? Então aqui a gente tem uma compreensão bem legal, ó. No momento, ele vem fazendo topos e fundos descendente. Putz, eu tenho às vezes muita dificuldade de compreender a origem da movimentação. Muito fácil, gente. Liga os pontos, ó. Liga os pontos. Os pontos falam para você também, ó. Então até esse momento a gente tinha o quê? Uma tendência de baixa. Ah, mas por que agora você está falando que até esse momento e agora não mais? Porque olha só, aonde está posicionado o mercado, bem nesse momento aqui, ele igualou ao topo anterior. Então ele não fez um topo menor de movimentação, ele veio buscar esse topo anterior. Isso quer dizer o quê? Que ele está querendo perder o fluxo de movimentação de baixa. O que vai ser primordial para a gente, para confirmar esse fluxo? Ele perder exatamente essa estrutura aqui de preço, onde ele está brigando para ver se ele perde ou não. Se ele perder, sim, acreditamos aí na força de compra, podendo reger o mercado. Ele não perdendo, a gente vai ter que esperar não perder aqui, e sim perder nessa mínima dele aqui embaixo, que é a parte mais atenuante, tá bom? Tá, vamos entender e conversar um pouco sobre alguns movimentos que a gente enxerga aqui dentro de movimentação de mercado. Olha só, ele já perdeu essa faixa aqui que eu acho super importante, tá? Que era uma zona de suporte. Ele fez um falso rompimento, voltou para dentro da zona e saiu da zona, acumulando força. Com essa saída, a gente pode acreditar sim na volta da estrutura, buscando que agora o suporte novamente para ganhar punch de mercado, ganhar força compradora, tá? Pode ser que reverta? Pode, o mercado pode tudo, mas não acredito muito, tá? Nessa perspectiva e nessa movimentação que ele possa estar fazendo. Uma dica que eu dou: observem o volume. Observa a movimentação do volume. Não está aberto aqui, mas observa o volume, e lá na Math Club o volume vai estar trabalhando ali junto com a análise. Outro detalhe que eu queria trazer para vocês é o seguinte: se a gente ligar os pontos, outra camada de pontos, olha só, ainda nos falta, né? A grande verdade é essa, né? Ainda nos falta um pouco de mercado. O que você está querendo dizer com isso? Por que ainda nos falta mercado? Pelo seguinte, olha aqui. Vou trazer rapidão aqui, ó. Rapidez aqui para nós. Rapidez aqui pra gente. Ó. Por que nos falta um pouco de mercado? Por causa disso aqui, ó. Tá? Eu tenho uma área. Eu não tenho um mastro formador? Tem. Eu posso dizer que a gente tem uma região de mastro formadora. Olha aqui. Um mastro. Certo? Esse mastro,
ele nos define uma LTA. E a partir desse momento eu tenho um ápice. Ele me gera essa compreensão de movimento de baixa, ele me traz o entendimento de não ser uma região de tendência de baixa, e sim eu tenho como uma reestruturação através de acúmulo de movimentação para continuidade de alta. Por que eu estou falando isso? Ele veio num push de alta, acumula em baixa, formando para nós um triângulo descendente que aponta seu ápice contra o movimento original de alta. Ele me expressa um acúmulo de continuação de alta. Aonde vai ser o nosso a nossa real compreensão da entrada da força compradora e o início desse movimento de alta? Vai ser nessa região, que está bem marcadinho aqui pra gente, ó. Essa região aqui, ó. Esse dorso aqui, ó, para cima. A partir desse momento a gente compreende sim, tá? Que ele vai poder romper, ele pode estar buscando o terceiro toque, segundo, primeiro, segundo, terceiro da estruturação. Ele tem um triângulo secundário, que o ápice desse triângulo está bem nessa zona e dessa região, e ele tem um triângulo primário, aonde o ápice está bem aqui. A região mais forte de punch vai ser aqui. Uma possível região de entrada de força vai ser aqui. Então, o que ele pode fazer? Ele pode nos romper. Ele vai, é bem provável que isso aconteça dentro dessa região aqui, seja a nossa região de contração para movimentação de pullback, tá? Por que movimentar? Porque ele vai estar rompendo aqui, ele vai acumular aqui, descer, vir buscar, subir. Como não acredito que ele possa ter muita força, ele vai voltar a acumular nessa região, perder a estruturação até essa aproximação, e aí sim entra a nossa força compradora no jogo. Isso é o que pode acontecer dentro da variante de força de mercado. Só que tem um detalhe: observa o calendário econômico, observa a estruturação da formação do preço para você ter o punch de ataque, tá bom? Agora vale a pena refletir que todo esse setor, então, que a gente falou, que vai estar nessa faixa aqui de preço, ele vai nos representar sim, não um momento de continuidade ou entrada de força, e sim um momento de dúvida de mercado, tá bom? E vamos complementar toda essa nossa análise trazendo para o nosso jogo uma perspectiva bem legal que eu gosto de trabalhar. Beleza? Beleza. Movimento originário de baixa, fibos jogadas, tá? E vamos ver o que pode acontecer nessa nossa atenuância, tá bom? Observa que ele vai respeitar um triângulo. Eu tenho a base, exatamente o que a gente desenhou, tá bom? Não vou projetar T1, T2 e T3, porque eu dependo de alguns fatores para que eu consiga projetar os nossos takes e os nossos alvos. Acredito numa abertura de mercado muito indefinida e até terça-feira uma possível formação de uma força compradora, mas eu não acredito muito nela, tá bom? Então, estamos no jogo, é isso aí. Quem tiver no Math Club vai estar lá mais 3 análises e análise do calendário econômico para essa semana, para a gente estar brincando e trabalhando. E amanhã a gente se vê na mesa de operação, operando ao vivo, juntos, tá bom? E ficamos por aqui
Valeu, tamo junto e até mais!